Então, boa noite a todos e a todas que estão vendo essa gravação, né? Queria desejar, assim, primeiramente, boa sorte e agradecimentos a todos que foram nas aulas de filosofia esse ano. Muito conteúdo, pouco tempo, mas, assim, foi um ótimo ano, foi uma ótima experiência, tanto para mim, como professor, quanto para o Guilherme, como monitor, a gente gostou muito dessa experiência. A gente queria agradecer também ao Projeto Pro Imigrantes por essa oportunidade e também desejar boa sorte para todos os alunos. Vocês vão mandar muito bem no Enem, podem ficar tranquilos, podem respirar, façam com calma o Enem, saibam que o vosso esforço vai valer a pena. Vocês foram nas aulas, vocês fizeram exercícios, vocês estudaram, vocês vão conseguir, ok? Então, boa sorte. E eu queria vamos começar então falando sobre a importância da filosofia. Aqui está o guia de hoje, né? E do que a gente vai falar? Basicamente, sobre o que a gente falou o semestre inteiro, numa aula só, né? Então, muito conteúdo, mas não se preocupem, a gente já deu sobre isso, já falou tudo sobre isso. E qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem sempre voltar aos vídeos que foram feitos durante esse ano, aos PowerPoints, aos exercícios que a gente foi dando e rever qualquer questão, ok? Então, descansem, revejam agora as últimas coisas e boa sorte. Vamos começar, então? Gente, não tem como eu começar essa aula de hoje sem falar, primeiramente, a importância da filosofia. Foi um ano desse conteúdo e vocês vão fazer ele no Enem, vão utilizar ele nessas questões, e vocês têm que saber exatamente por que vocês estão sabendo filosofia. Qual é a autoridade da filosofia? Bem, não existe nenhum filósofo que vai exatamente concordar 100% com a opinião de outrem, né? Mas, assim, eu diria que a filosofia é importante porque é uma forma de pensar o mundo à nossa volta. Como vocês viram ao longo do ano, a filosofia tem diversas vertentes. Tem filosofia ética, política, teoria do conhecimento, filosofia das ciências, filosofia estética, tem também bioética, tem filosofia da técnica, tem várias coisas, assim, ou seja, dentro da filosofia a gente tem um armazém de instrumentos para pensar o mundo à nossa volta. A gente percebeu o que está acontecendo com a gente, acontecendo com os outros, acontecendo com o mundo em geral. E por conta disso, é uma possível análise da nossa própria sociedade. Né? O que está acontecendo agora? A relevância dos acontecimentos atuais. O que está acontecendo na política, na sociedade, os problemas, com as guerras, com as novas inovações tecnológicas. Tudo isso a gente consegue ter uma forma de interpretar através da filosofia. A filosofia é muito importante. E a gente tem que levar essas questões todas para o nosso cotidiano. A gente tem que levar essas questões e conseguir analisá-las de uma forma inovadora, de uma forma bela. Ok? Agora que eu falei para vocês isso aí, eu vou falar para vocês também qual é a importância para o próprio Enem. A filosofia não é só importante para responder a 7 questões. Além da filosofia, como vocês viram, ela se relaciona com as outras áreas, né? Inclusive com a física, nem mais na história, mas a própria filosofia se relaciona muito também com a biologia, com a física, essas questões. E no Enem específico, ela se relaciona também com a própria redação. Como assim, professor? Na redação? Exatamente na redação. E como isso? Vou falar para vocês. É um ótimo instrumento a filosofia é um ótimo instrumento para você utilizar na redação. Por quê? E como?
para você exatamente apimentar a redação, para você condimentar a redação, para você dar aquela melhoradinha, aquele charme na redação. Como? Exatamente com as referências à filosofia, ou até mesmo uma citação. Muitos alunos vão com certas citações na cabeça, uma ou duas, somente da Aristóteles, para usar no meio da redação. Você constrói um argumento e no meio assim, como acontece em Aristóteles, como o próprio Aristóteles fala, eles usam diversos. Assim, Hannah Arendt, Nietzsche, Spinoza, Hume, Kant. Eles é uma sacada muito boa para ser usada, citação. Mas também não precisa ser uma citação. Pode ser uma referência. Vocês podem falar assim, esse problema também é possível ser visto através como acontece em tal filósofo, e ele fala isso e aquilo, e se relaciona com essa questão. Ou seja, referenciar eles também é uma opção. Assim, fiquem espertos. Vamos começar então com o conteúdo? Os pré-socráticos. A primeira aula de conteúdo que a gente teve no início do ano. Vocês se lembram? Vou começar então. O que exatamente marcou o que é exatamente marcante nesse pré-socrático? O que é a primeira aula que eu estou dando para vocês? Vocês já pensaram nisso? Então, os pré-socráticos são essencialmente importantes porque eles marcam o primeiro momento da filosofia. Como assim o primeiro momento na filosofia? E como é que se deu esse primeiro momento? Esse primeiro momento se deu exatamente na própria formação da filosofia, que ela foi formada segundo uma necessidade, como está escrito, de encarar a realidade com um toque mais racional, de fazer essa transferência, de visualizar a realidade do mitos ao logos. Mitos, né? A gente entende que é mitologia, concepções sobrenaturais sobre o mundo, e logos, qual é a tradução? Existem várias traduções, mas assim, podem colocar na cabeça que logos pode ser traduzido facilmente por razão. Ok? Então a filosofia marcou exatamente essa necessidade de avaliar o mundo com um toque mais racional. E é isso que marcou o início da filosofia e, claro, os próprios pré-socráticos. PS, antes de a gente começar a analisar o nome do pré-socráticos, lembrem-se que a própria palavra filosofia, ela tem um caráter humilde nela. Como assim humilde, professor? É humilde, porque assim, quando a gente pega na palavra filosofia, a gente vai no grego antigo e a gente separa essa palavra, philos e sofia. Philos é amigo, sofia é conhecimento, sabedoria. Então, filosofia é basicamente trazido por amigo da sabedoria, amigo do conhecimento. O que exatamente é essa amizade? O que seria então essa amizade com a sabedoria? Então, a amizade é diferente da posse. Vocês entendem por quê? Vocês entendem que quando vocês são amigos de alguém, vocês não são donos dessa pessoa? Vocês não têm uma relação de posse com ela? Vocês têm uma relação de quê? De respeito, de carinho, uma incessante manutenção dessa relação. Vocês estão sempre querendo manter essa relação com esse indivíduo. Sempre querendo saber do dia dessa pessoa, os problemas, dificuldades, as coisas boas. É a mesma coisa com a sabedoria. A própria palavra filosofia tem a noção de que a gente nunca vai obter o conhecimento. Nunca vai obter sabedoria. A gente vai somente entrar nessa busca incessante para a gente se manter o mais próximo possível dessa sabedoria. Sendo amigo dela, cultuando-a, respeitando-a. Bonito, né? Então vamos analisar então outro nome. O próprio nome de pré-socrático, né? Esse título grandão que está aqui em cima. Qual é a razão desse nome? Então, pré, como eu imagino que vocês saibam, é o sufixo, né, que significa antes, e
socráticos vem do nome de Sócrates. Sócrates foi um marco fundamental para a história da filosofia, através da sua forma de resolver problemas filosóficos através do diálogo socrático. Um diálogo no qual o próprio problema vai tomar uma outra perspectiva. Não vai necessariamente encontrar uma solução, mas a perspectiva do próprio problema ela aumenta. E ela, inclusive, transforma o problema em outra coisa. Melhora a nossa percepção sobre a questão. Um diálogo que a gente não necessariamente busca uma solução, nós somente buscamos aprimorar o que a gente sabia e tentar diminuir esse gap de desconhecimento dentro da questão. E também aceitar a própria ignorância em relação a essa questão. Os vários setores da questão que a gente não consegue e não sabia, inclusive, vão surgindo durante o próprio diálogo. Ele é essencial porque Sócrates, esse grande nome da filosofia, porque ele começa um processo importantíssimo na filosofia antiga, exatamente começando uma escola de pensamento que vai dar origem a nomes enormes da filosofia, que são reconhecidos até hoje, como Platão e Aristóteles. Sócrates foi professor, mestre de Platão, e Platão foi mestre de Aristóteles. Muito legal, né? Então vamos começar então com os pré-socráticos. Gente, eu vou falar para vocês diversos nomes. São 9 nomes, como vocês vão ver aqui. 9 nomes. Eu peço a vocês que vocês prestem especialmente atenção em 3 deles. Tales de Mileto, Heráclito e Parmênides. Os 3 estão os 3, inclusive, são os primeiros das 3 primeiras páginas. Por quê? Porque eles são os mais relevantes. Se forem aqui no Enem, são esses 3. Ok? Muito improvável que algum dos outros caiam. E eu quero, né, que vocês saibam as coisas que vão cair, provavelmente no Enem. Vamos lá, então? Começar com Tales de Mileto. Tales de Mileto. Qual é a primeira coisa que a gente tem que saber dele? Tales de Mileto, ele começou essa própria escola, né? Vamos dizer, escola desses pré-socráticos. O que os pré-socráticos são necessariamente importantes? Os pré-socráticos, eles fazem essa teoria, algo que a gente vai chamar de filosofia da natureza. Eles tentam buscar o quê? O princípio de todas as coisas. O princípio do cosmos, do universo. Por isso que a gente pode considerar que cada um fez a sua própria cosmologia. Sua própria concepção da essência de tudo que existe. Então, Tales de Mileto, inclusive, ele criou essa concepção de arquê, que é traduzido por princípio. Lembre-se desse nome. Já falei 2 nomes para vocês importantes. Logos, razão, arquê, princípio. O princípio do mundo, para Tales de Mileto, é bastante simples. Então, que é o quê? Está escrito aí. Água. Então, vocês rapidamente fazem essa associação. Tales de Mileto, água. Por que a água seria o princípio de todas as coisas? Porque onde tem água, tem vida. Então, a gente teria que fazer essa análise de todas as coisas, do princípio da coisa, através da água, para Tales de Mileto. Simples, né? Onde tem água, tem vida. Muito simples. Próximo. Anaximandro de Mileto. O arquê para ele seria o apeiron. Não temos exatamente uma tradução desse termo, mas o apeiron é exatamente uma substância infinita e indefinida. Ele fez uma crítica a Tales de Mileto porque ele achava que a gente não podia conceber o arquê do nosso cosmos através de algo que poderia ser finito e definido como a água. A água não está em tudo que é lugar e não é infinito.
infinita nesse caso, né? E então a gente teria que criar o quê? Teria que criar uma concepção do arquê que seria algo que pudesse ser sustentado em todos os momentos. E isso seria exatamente para Anaximandro o Aperon. Em Anaximedes de Mileto, o arqueu passa a ser o quê? O ar, que coordena exatamente a mudança dos estados de todas as substâncias. Sim, exatamente o ar. Essa coisa agora que eu tô basicamente sentindo agora, enquanto eu movimento. Porque, para ele, o ar está em todo lugar. Faz sentido, né? Simples, não é? Vamos, então, vamos passar por um dos filósofos dessa tríade, que eu falei que é a tríade mais importante do pré-socrático. Heráclito de Éfeso. Vocês podem só ficar com o nome Heráclito, já serve muito bem. Tales era a água. Heráclito é o fogo. Por que o fogo? O fogo representa o quê? Um movimento mútuo de destruição e criação. O fogo é exatamente aquela coisa no mundo que está sempre em um estado constante de mudança. E para ele, para Heráclito, o mundo está sempre em uma mudança. Inclusive, vocês já ouviram a frase: um homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio? Já? Imagina que já. O que isso quer dizer? Como o mundo está sempre em mudança, quando o homem entra pela segunda vez no rio, ele já não é o mesmo homem porque já mudou. Ele como está sempre em mudança, ele automaticamente já está mudado. Nesse segundo tempo que ele entra no rio. E o próprio rio também mudou. Porque a água que passou por ele no primeiro momento não é a mesma água que está passando ele no segundo. A corrente do rio muda a própria concepção do rio. O rio é o mesmo, só que não é ao mesmo tempo. Vocês entenderam? Tipo assim, as próprias substâncias, a própria água que passou para o homem na primeira vez não é a mesma. Por quê? Porque o rio está sempre em mudança. Bonito, né? Eu acho muito bonito. Agora a gente tem o Pitágoras. Pitágoras, gente, é em matemática. Não vai cair Pitágoras como filósofo no Enem. É o meu chute. Mas não custa nada falar que o arqué para ele é o número. Aquilo que poderia ser a base da filosofia para entender o cosmos, seria para o Pitágoras o número, né? Faz sentido, né, para o Pitágoras o matemático. Depois a gente tem os Xenófanes de Colofon, em que o arqué é a Terra. Mas também é outro também que não é tão relevante. Terra, sim, o planeta Terra. Então, tipo assim, gente, não se preocupem muito com esses últimos dois. Com esse, sim. Com Parmênides de Eleia, sim. Foquem Parmênides. E como é que eu quero que vocês foquem? A gente chegou no terceiro da tríade. O primeiro é fácil, que eu espero que vocês decorem. Tales de Mileto, o primeiro filósofo. Arqué é água. Uau. Ok. Boa. Aí, os outros dois, o Heráclito de Parmênides, vocês podem fazer o quê? Você pode botar eles numa luta, um contra o outro. Porque muita gente, inclusive, vê o Parmênides como oposto a Heráclito. Para Heráclito, o mundo estava o quê? Em constante mudança. Para Parmênides, ele não está em constante, nada está em constante mudança. Inclusive, nada muda. Tudo está eternamente imutável, parado, é o mesmo. Tudo que sempre será, sempre foi, sempre será, e vice-versa. Ok? Simples, né? Próximo, Zenão de Eleia, foi discípulo de Parmênides e apenas sedimentou a teoria do mestre. Então, se cair Zenão de Eleia, lembre-se de Parmênides. No fim, a gente tem o Demócrito, da Abdera, que é o criador do conceito do átomo. Para ele, o arquê é o átomo. Será aquela coisa que estaria em todo o processo de fundamentação e realização da própria cosmologia. O mesmo átomo, que não é o mesmo átomo que você estuda em química. Mas imagino que o professor de química de vocês tenha falado dessa história da noção de átomo, que começa, sim, é Demócrito. Gente, vamos passar agora para Platão.
Platão é um filósofo importantíssimo. Importantíssimo. É tão importante que ele é debatido até hoje na filosofia contemporânea, sendo ele parte da filosofia antiga, sendo que ele existiu há mais de 2000 anos atrás. Tão importante que ele era. E ele é até hoje, né? O que a gente tem que saber do Platão? Primeiro, tenham em mente a concepção de mundo de Platão. Vocês lembram na aula de Platão que eu dei para vocês? Eu coloquei o mundo do Platão como um triângulo, no qual na parte de cima do triângulo, a parte mais importante, seria o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo onde a verdade se encontra, e na base desse triângulo a gente teria um mundo sensível. E como é que isso é importante? É importante exatamente porque a forma como a teoria do conhecimento do Platão é formulada está baseada nessa concepção de mundo dele. Por quê? Porque ele fala que o que a gente consegue perceber de primeira é exatamente o que a gente vê no mundo sensível, o que a gente sente no mundo sensível. E o que a gente tem no mundo sensível é exatamente a ideia corrompida do que existe no mundo das ideias. Ou seja, a ideia exatamente vem de baixo para cima, quando ela passa por um processo de corrupção. Então, como que seria o conhecimento? O conhecimento seria exatamente a retomada das ideias como elas eram originalmente, no mundo inteligível. Então, se as ideias fizeram esse movimento de cima para baixo, a gente agora tem que fazer como, né, animal racional, de baixo para cima. A gente trazer a ideia antes dela ser corrompida. E a partir disso, o que a gente tem? Por que eu botei arte aí para vocês? Porque, assim, a partir dessa ideia, a gente tem uma questão muito importante em Platão. Por conta dessas coisas, os tipos de ideias, a gente tem a ideia, né? O próprio ser, que é do mundo inteligível, do mundo das ideias, e a gente tem a mimesis, que é a corrupção dessa ideia. Mimesis, que é o quê? A gente pode, basicamente, cópia, mas não é necessariamente uma cópia como fosse igual. É uma cópia corrompida. É basicamente aquele xerox que vocês fazem, que sai todo esgafanhado, que não é nada igual ao original. É uma corrupção do que vocês copiaram. Não é um Ctrl-C, Ctrl-V. É uma coisa bem pior. E por que essa questão da arte ele aparece, então, em Platão? Porque a arte é basicamente o quê? É a nossa interpretação, é a nossa cópia, a nossa mimesis, né? Essa cópia corrompida do que a gente vê no mundo sensível. Ou seja, a ideia que foi para cá, ela desce mais para baixo, por quê? Porque assim, a gente está fazendo a cópia da cópia da cópia, corrompendo cada vez mais a própria ideia. E para Platão, isso é simplesmente um absurdo, porque a gente está fazendo um movimento contrário ao do conhecimento. Inclusive, os próprios artistas, eles não deveriam existir na República Ideal de Platão. Porque eles exatamente não contribuem para nada, eles não contribuem para formular conhecimento, segundo Platão. A quarta coisa, né, que eu vou falar para vocês hoje de Platão, né, seria a questão do mito da caverna. Gente, você lembra dessa metáfora, né? É uma metáfora que está escrita para retomar a questão da formação do conhecimento e da concepção do mundo platônico. Que é o quê? Exatamente a caverna, no qual a gente tem um momento inicial, em que a gente tem prisioneiros acorrentados, e eles só podem somente ver a parede da caverna, no qual existiriam umas certas imagens, né, que seriam sombras do que existe, que são formadas através do que existe fora da caverna. Ou seja, a gente só consegue ver essas sombras do que existe na realidade. E o que acontece? Um dia desses, o prisioneiro se solta, sai da caverna e vê o mundo real por si, e não só simplesmente sua representação através dessas sombras.
E o que acontece? Ele volta para trás e tenta convencer os prisioneiros de que o mundo real está fora da caverna, e não é essas sombras, e ele é punido gravemente, né? Ele é morto pelos outros prisioneiros por né, expressar a sua verdade. O que essa metáfora traz para a gente? A própria concepção do mundo platônico. E a própria questão da formação do conhecimento, no qual o conhecimento seria que a gente teria que sair da caverna, do mundo sensível, e não aceitar essas sombras desse conhecimento, e a gente fazer esse processo de sair da caverna e buscar as ideias fora dela. O mundo que estaria no mundo real, fora da caverna. Bonito, né? Simples. Depois a gente vai passar agora para Aristóteles, aluno de Platão. Muito dedicado. E vamos começar então por esses 4 tópicos. Então, vamos começar então com a metafísica. Metafísica aristotélica. Ela pode ser... Eu poderia passar uma aula inteira falando da metafísica de Aristóteles, mas eu vou ficar com vocês dando 2 questões essenciais sobre a questão da metafísica aristotélica. Fala então das 4 causas e da ato e potência. Quais são as 4 causas? As 4 causas são exatamente a própria... basicamente um método que a gente pode usar para exatamente mostrar e clarificar as próprias coisas. A gente pode explicar e a gente pode tirar as informações que a gente quer das coisas através desse método das 4 causas. Por exemplo, vamos analisar, por exemplo, uma estátua da Grécia Antiga com formato de Zeus, o pai dos deuses, o chefe dos deuses na mitologia grega. Né? Vamos analisar, então. Vamos fazer as 4 causas. Primeira, a causa formal. Qual é a forma desse objeto? Antropomórfica, no homem, né? É formato de Deus. Os deuses na mitologia grega eram representados como homens, seres humanos. E a gente tem também essa questão da causa formal, antropomórfica. A causa material seria o quê? Do que ela é feita? Mármore, na maioria das vezes. Vamos usar mármore. Causa eficiente seria o quê? Quem fez? O artista, nesse caso, né? A própria pessoa que formou a estátua. E que seria a causa final? Simples. A representação do Deus do Olimpo. Zeus. Simples, né? Eu adoro essas metáforas de Aristóteles. Ajudam muito a entender a questão. Vamos para o segundo, então. Ato e potência. O que é o ato e potência? Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um da Aristóteles e um não. Vamos começar com aquele que não é. O ato é exatamente aquela coisa que é efetivamente, e a potência seria tudo aquilo que elas poderiam se tornar. Por exemplo, a semente em ato é uma semente, é somente uma semente, vamos imaginar, uma semente de laranjeira. Mas o que é essa semente em potência? Ela é uma laranjeira, uma árvore de laranjas. Ou seja, ela pode se transformar em uma laranjeira. Correto? Uma coisa, vamos pensar outro, que é exemplo, ovo e galinha. O ovo em ato é um ovo e em potência é uma galinha. Simples, né? Básico. E como estaria, então, o conhecimento em Aristóteles? Ele critica essa visão de Platão, falou assim, não, esse mundo das ideias não existe, e o conhecimento que a gente consegue obter do mundo sensível não é uma ilusão, é real. Claro que nem tudo que a gente entende é verdadeiro. A gente tem que ter um processo atrás dele. Tem que formular um processo racional que não seja baseado em coisas fantasiosas. Mas o próprio conhecimento está nesse mundo, ele está aqui.
A gente só tem que formular um método científico, filosófico, para obter esse conhecimento. Fala então de ética em Aristóteles, um tema muito comum, provável de acontecer. Vamos falar de duas coisas: a filosofia do meio termo e a questão da felicidade em Aristóteles. A felicidade é o fim supremo do homem. O homem nasce querendo ser feliz. Ele precisa ser feliz. O fim último é ser feliz. Qual seria o meio para alcançar essa felicidade? Vivendo uma vida virtuosa, no qual a gente teria sempre a preferência para o meio termo. Sem exagerar em nada. Sem cometer extremismos, nem carências sobre algo. A verdade estaria exatamente nesse meio termo. A política em em Aristóteles. Política. Tópico complicado, especialmente ano de eleições, 2022. Mas vamos lá. O ser humano é um animal político. O homem é um animal político. O que isso quer dizer? É isso, quer dizer que o ser humano é um animal político. Gente, não tem o que falar. Para Aristóteles, é óbvio que o ser humano é um animal político. Ele está sempre envolvido com questões que o ser humano precisa se desenvolver como ser político para resolver elas. A nossa própria relação com os outros, a nossa própria relação com a sociedade, ela é mediada por essa política. Os nossos atos são políticos. O que a gente faz faz parte, tem uma essência política. Então, quando Aristóteles, se visse hoje em dia alguém comentar, como a gente vê recentemente, assim, eu não gosto de política, eu odeio política, não sei nada de política. Mas você fala, absurdo isso. Tudo que você faz é político. Se eu iria exatamente chegar nessa pessoa, então isso aqui é político. O fato de você comentar de forma desagradável ou agradável sobre uma própria questão que envolve a política, como questões de saúde, questões de educação e tudo isso, é um ato político. Então, gente, não cometam esse erro. Não vamos chegar nesse radicalismo que tudo é política, mas tudo tem uma essência da política. Viver é fazer política. Você defende algo que você tem preferência, é um ato político. Ok? E, através disso, então, qual seria o tipo de governo preferido? Seria a politia, que é a democracia não corrupta. Assim, tem diversos tipos de governo que ele escolhe, que ele coloca como 3 governos corruptos e 3 governos não corruptos. Ele faz uma certa relação. Mas, assim, em geral, vocês têm que entender o quê? Que o preferível dentro desses 3 seria a politia. A democracia não corrupta. Aquela democracia que não tem esse medo próprio, essa questão do qual teria a oportunidade de ela cair, para ela ser degradada, para ela cair numa aristocracia, para ela cair numa tirania, para ela cair na corrupção da própria sociedade. Ou seja, uma democracia que é realmente efetiva. Ela funciona exatamente como ela deveria funcionar. Ok? Maquiavel. Um nome que é bastante comum. Tem Platão e Aristóteles. Vocês já ouviram falar de Maquiavel? Fora da aula de filosofia. Já ouviram falar a expressão tipo assim, você é maquiavélico? Vamos entender por quê, rapidamente. Maquiavel, ele defendeu o quê? Um realismo na forma de entender a política. Como assim realismo, professor? Exatamente, um realismo. A gente tem que avaliar a política como ela é, não como devia ser. Então a gente não tem que fazer esse combinado e pensar as coisas como não tivesse uma separação, uma fronteira entre elas, entre a ética e a política.
Não, ética é uma coisa, política é outra. Mas tem que pensar a política como ela própria, como uma coisa individual também, com a sua própria formulação. Qual seria a função da política, então? Manter o poder do Estado. Exatamente. Nas mãos de quem? Do príncipe. Vocês lembram, né, na obra fundamental, principal de Maquiavel? O príncipe. E por que o príncipe é tão fundamental? Porque é ele que vai reger esse governo, esse Estado. E o que a gente precisa? O que o príncipe precisa para governar esse Estado? Hein? O príncipe, além de tudo, tem que ser virtuoso. E virtuoso não é bom, ok? Virtuoso é ser sagaz, inteligente, esperto, moderado, saber o que fazer na hora certa, o que fazer e quando fazer. Ok? É o verdadeiro ser político. E que, claro, tem que saber lidar com a fortuna. Fortuna não é poder econômico. Fortuna é o quê? Do latim. Sorte. Gente, sorte não é uma coisa boa nem má. A sorte exatamente está nesse espectro, no qual você pode ter muita sorte ou pouca sorte. Você pode estar mal ou dar bem. E o bom príncipe, ele tem que saber lidar com a roda da sorte, né? Você pode estar aqui em cima ou aqui embaixo. Você tem que saber lidar, você tem que saber aproveitar os bons momentos e saber ultrapassar os maus. E por isso você tem que ser livre para poder também poder responder essa sorte e, claro, saber exatamente separar a ética da política. E como que seria basicamente essa separação da ética e política? Seria exatamente essas ações que ele poderia fazer. Por exemplo, no caso, os fins justificariam os meios. Uma pergunta essencial no Príncipe Maquiavel. Os fins justificam os meios? Sim, justificam. O príncipe, segundo Maquiavel, tem o direito de usar de extrema violência se for feito em função de salvar ou manter a ordem do próprio Estado. O príncipe pode, sim, cometer atos atrozes ou cometer algumas corrupções se for manter o próprio, se isso for propício para o próprio Estado, se isso for propício para a população, se isso for propício para manter ele no governo, não se vê um golpe. Mas aí ele pode, se ele cometer esses atos atrozes, a gente fica na questão, né? Se é preferível ser amado ou temido. Bem, é sempre bom ser os dois. Mas no caso, se você tiver que escolher um ou outro, Maquiavel fala pra gente o quê? É preferível ser temido. Quando você é amado, o ser humano é o quê? É um animal que busca sempre a sua própria manutenção, seus próprios fins, ser egoísta. E que, quando você é amado, você pode ser tomado de bobo, né? Eles podem aproveitar dessa questão e achar que podem fazer o que quiserem. Quando você é temido, os próprios indivíduos, eles se mantêm em xeque, porque sabem que as suas más ações têm represálias. Então é preferível ser temido. Aí a gente chega na própria questão dessa tentar, mas assim, é sempre preferível ser amado e temido. E isso está na própria questão da formulação da política em Maquiavel. Por exemplo, uma forma útil de ser amado. Através dessa questão das ações populares e das ações impopulares. Quando a gente faz ação populares, ou seja, ações que o próprio povo vai gostar bastante, vai ver que são ações para o povo, essas ações devem ser feitas de forma lenta e gradual. Por quê? Porque essas ações elas vão demorar,
existir de forma bem gradual durante um longo período de tempo, e as pessoas vão criar a concepção de que o tempo inteiro o seu príncipe, o seu governante, esteve sempre realizando algo positivo para eles. Enquanto que as ações impopulares devem ser feitas rápidas. O golpe deve ser rápido, feito na hora. Por quê? Porque o ser humano ele tem a tendência a esquecer das coisas. A gente pode ver isso muito hoje em dia, né? Esquecer do passado histórico, esquecer de certas questões políticas, éticas e morais assim, que fazem parte da nossa sociedade hoje em dia, principalmente no Brasil. As pessoas têm aquele negócio de ter memória curta. Então, as ações populares devem ser feitas rápidas e as impopulares de forma discreta. Para que o quê? Para que eles lembrem, tenham sempre em mente, sempre no cotidiano deles, as ações populares, e que as impopulares sejam esquecidas rapidamente. Você não lembra alguma coisa? Não lembra, talvez, a política de hoje em dia? Estão vendo que a filosofia é importante? A filosofia tem um jeito de vocês analisarem? Interessante, né? Próximo. Descartes. Totalmente importante. São todos importantes. Descartes, ele é o pai do quê? Desse movimento racionalista, da escola racionalista. O qual o conhecimento só é possível através do quê? Gente, racionalismo, razão. O conhecimento só é possível através da razão. Gente, assim, ó, ligação feita na hora. Ok? No qual, nesse racionalismo, a gente teria o quê? Exatamente essa concepção de ideias inatas, no qual, dentro da gente, teriam algumas propriedades de conhecimento que só fazem parte da gente. Não são desenvolvidas ao longo do nosso período de vida, mas já são do próprio ser humano, que fundamentariam o nosso conhecimento. Ok? Simples. E como é que a gente exatamente conseguir formular esse conhecimento? Através do método cartesiano. 4 fases do método. Evidência racional. Tudo deve ser claro. Análise. Tudo deve ser organizado. Síntese. Tudo deve seguir uma ordem. Enumeração. Tudo deve ser revisto. Simples, né? Que ótimo. Então, no final, a gente tem o quê? Um conhecimento no qual a gente não tem nenhuma falha. Não tem brechas para a corrupção desse conhecimento. A gente não tem o quê? A gente não tem exatamente a abertura para esses erros. Ótimo método, né? Mas se existem essas brechas para o conhecimento, ele começa falando o quê? Que essas brechas do conhecimento estão na própria tradição filosófica, nossa própria tradição da formulação do conhecimento. E que a única forma de a gente, exatamente no cerne da questão desses problemas, é através da dúvida metódica. A dúvida cartesiana. E chega nesse conceito de penso logo existo. Vocês já escutaram isso? A dúvida é essencial. Por que exatamente? Porque se a gente quer saber exatamente o que é verdadeiro ou falso, a gente tem que estabelecer a base do conhecimento como tal, para a gente entender exatamente o que é verdadeiro, o que é falso, o que é correto, o que é incorreto. E quando a gente faz essa dúvida, a gente chega, a gente vai eliminando todo esse conhecimento, vai colocando tudo em dúvida, e a gente chega numa questão essencial. Descartes chega numa questão essencial. A primeira coisa, a base do conhecimento, é que a gente existe. Porque a gente pensa. Penso, logo existo. Cogito ergo sum.
Simples. Ok? Eu coloquei aqui para vocês o quê? Uma corrente que foi, assim, vamos falar, rival do racionalismo. Sim, rival. Temos o racionalismo e temos o empirismo. A empiria é o quê? Experiência. Então, o empirismo, por conta disso, né, é o quê? O conhecimento só é possível através da experiência. A maior representação que a gente tem do empirismo é o filósofo David Hume, inglês. Não colocaria o quê? Em xeque essa questão das ideias inatas e a gente teria com John Locke a concepção da tábua rasa. O que é? Se o conhecimento é formado através da experiência, o que seria, então, o conhecimento? O conhecimento seria exatamente como uma folha em branco, né? Uma folha em branco, no qual toda a experiência marcaria essa folha. A gente seria marcado por toda a nossa experiência, que formularia a nossa personalidade, nosso conhecimento e todas essas questões. Interessante, né? Kant, alguém extremamente influenciado pelo Descartes. Gente, o Kant, vocês têm que pegar. A primeira coisa que vocês têm que pegar do Kant é ele faz o quê? Ele consegue fazer esse balanceamento, esse equilíbrio entre o racionalismo e o empirismo. Então, o que acontece com o conhecimento para Kant? Esse conhecimento ele acontece na questão através do que o conhecimento surge da razão e da experiência, através da análise dos diferentes juízos e das formas a priori que a gente estudou, que agora não consigo referir todas, porque realmente são muitos juízos. Mas assim, lembrem-se, Kant, conhecimento em Kant, razão e experiência. Conhecimento em Kant. Simples. O que essa teoria do conhecimento permitiu? Permitiu o que o Kant vai chamar de a sua própria revolução copernicana. Vocês lembram? Vocês estudaram isso. O que aconteceu na revolução copernicana? Antes acreditava-se que a Terra estava no centro do universo e o Sol girava em torno dela. A partir de Copérnico, na verdade, a Terra girava em torno do Sol. A mesma coisa aconteceu com a filosofia em Kant. Antes de Kant, acreditava-se que o objeto era fixo no mundo e que o ser humano estava em volta dele, tentando entender as várias concepções do objeto. Podia assumir. Agora, o foco da filosofia é o ser humano, não mais o objeto, conhecimento. Tudo o resto geraria em torno dele, o que permitiria as próprias particularidades, singularidades de cada indivíduo. Bonito, né? Então, se lembrem, Revolução Copernicana em Kant. O ser humano é o foco da filosofia. Ética. Ética é uma coisa tão... é algo quase banal, simples. Então, eu botei essa citação para vocês da Metafísica dos Costumes. Ages apenas segundo uma máxima, um princípio, tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne universal. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ética em Kant, você tem que agir de forma moral, de forma que você tem que agir de forma que todas as suas ações sejam consideradas boas de forma universal. Você tem que... todas as ações que você formula tem que estar de acordo com a necessidade universal da formação de uma moral. Você tem que formar uma moral que seja universalmente boa para todo mundo. Okay? Boa. Então, vou tirar daqui. Então, como é que a gente chegaria e cometeria atos, vamos falar, imorais, corruptos em Kant? Por que a gente se desviaria? Por que a gente desvia dessa ética? Então,
para a gente pensar essa questão de forma universal, a gente tem que usar a nossa razão. Então, para alcançar algo bom. O mal seria o quê? Quando a gente deixa nossos sentimentos, nossas paixões tomarem conta de nós e a gente agir sem pensar. Né? Basicamente aquela velha concepção, né? Que toda mãe fala para o filho, todo pai fala para o filho, que a gente fala assim, faz com calma, pensa primeiro no que você está fazendo antes de fazer. Né? Simples. Interessante, né? Então, tá vendo? Filosofia na relação que vocês têm com os seus pais. Filosofia em tudo. Estética. Gente, todo mundo sabe o que quer dizer estética. Né? Vamos falar estética ou filosofia do gosto. Filosofia da opinião estética. Se eu acho um quadro bonito, se eu acho uma coisa bonita, se eu acho aquela coisa feia, se eu acho aquela coisa bem construída, bem estruturada. Estética. O que o Kant formula na sua concepção de estética? Ele entende que, ao mesmo tempo, cada um tem um gosto particular, parece existir uma certa universalidade, uma vez que alguns partilham dos mesmos gostos. Vocês conseguem pensar numa coisa? Então, por exemplo, eu posso achar esteticamente bonito a minha camisa. Mas tem alguns de vocês podem achar que não acham ela tão bonita. Mas tem coisas que, em geral, a maioria das pessoas gostam. Então, o pôr do sol. Gente, todo mundo acha bonito, romântico, charmoso, ficar assim num lugar bonito assistindo o pôr do sol. Esteticamente bonito, né? Então, faz sentido, não faz? Então, o que a gente viu agora foi um pouquinho de diversas concepções políticas, éticas de alguns filósofos. E por isso, eu vou falar para vocês agora uma questão que tá dentro dessas questões, né? O que é a questão da liberdade? A pergunta é: o ser humano é livre? Será? Para alguns, ele não é. O ser humano, segundo alguns filósofos como Santo Agostinho, que estava à nossa esquerda, ele acreditava de que todas as nossas ações são determinadas por fatores externos. Concepção, nesse caso, ligada à religião cristã, Santo Agostinho, né? É um santo da igreja cristã. Okay? E, claro, determinado o quê? Determinismo por conta que as ações são determinadas por fatores externos, por outras coisas, por movimentos naturais, por o ser sobrenatural, nesse caso Deus. E tudo isso, vocês entendem, é uma questão bem simples. Correto? Ok. E a gente tem o outro lado, oposto. O homem sem livre, uma liberdade. E um dos principais filósofos que defende isso, Jean Paul Sartre. Ele fala exatamente em o existencialismo é humanismo, e fala o quê? O ser humano está condenado a ser livre. Paradoxal? O ser humano está condenado a ser livre? Condenado, livre, na mesma frase? Exatamente. Poético, né? É à toa que ele tem um Nobel, apesar de ele ter recusado. Segundo ele, o ser humano é livre e responsável pelas suas ações. No qual que ele entende que a gente é condenado a ser livre por quê? Porque o ser humano, ele não é um ser perfeito. Né? Não é. A gente não nasce com todo conhecimento. A gente não nasce já saído perfeitamente da fábrica, uma personalidade formulada, com os conhecimentos formulados. A gente nasce com esse vazio existencial, que a gente vai preenchendo ao longo da vida.
até o momento que a gente morre, desde o momento que a gente nasce. Exatamente essa tentativa de preencher o vácuo existencial, vazio existencial, é a razão da gente ser livre. Dentro do nosso mundo, a gente tem a possibilidade de optar por, dentro das múltiplas opções, vários tipos de personalidade ou as próprias formações de quem a gente é ou do que a gente acredita. E é aí que estaria a concepção de ser livre. Porque a gente, como é obrigado, a gente se sente obrigado a preencher esse vazio, a gente é condenado a ser livre. A gente é condenado a sempre tentar preencher esse vazio, a sempre tentar escolher uma opção em relação a outra, a sempre acreditar uma coisa em relação a outra, a sempre tentar preencher esse vazio existencial. Qual versão vocês preferem? Mas, gente, não tem só essas duas. Eu botei um versus aí no meio, mas assim, tem também, vocês lembram-se, Aristóteles, filosofia do meio termo, Kant, mistura do racionalismo com o empirismo. Então, o que eu vou falar para vocês aqui? Também tem aqueles que acreditam na mistura da questão da liberdade com o determinismo. Sim. O ser humano poderia ser igualmente livre e igualmente determinado, no qual a gente sofria influência de várias coisas, e em outras questões a gente é totalmente livre. Faz sentido, não faz? Por exemplo, eu sou livre para escolher, vamos pensar nessa questão, eu sou livre para escolher tomar um copo de água ou tomar um pouquinho do meu café. Né? Sou livre. Mas eu também sou determinado pela questão de que eu somente agora mesmo só tenho essas duas opções, água ou café. Água e café, né? Sou determinado pela sociedade, pelas questões econômicas, questões sociais, agora a ter só essas duas opções aqui na minha frente. Ou porque eu não comprei, não consegui comprar, sei lá, refrigerante, não consegui comprar outras bebidas, ou porque simplesmente essas são opções que eu tenho agora na minha frente. Então, né, eu dei um exemplo banal, mas vocês conseguem entender que a gente pode usar isso em diversas questões. De novo, a filosofia é importante para o nosso cotidiano, para analisar o cotidiano. Agora, parou? Foquem, prestem atenção. Gente, eu peço para vocês, do fundo do meu coração, vejam, revisem, estudem a questão do contratualismo. Contratualismo, para mim, eu faço uma aposta com vocês. Contratualismo é das questões que mais cai no Enem. É absurdo quantas vezes o contratualismo já caiu no Enem. Porque é uma questão fácil da gente pegar. Claro, tem essas três, e somente porque assim, é facilmente dividido, facilmente categorizado. Então, assim, atenção, tá dormindo? Não pode. Presta atenção, acorda. Se você quiser, pode dar uma pausa no vídeo, tomar um cafezinho aqui, que eu estou fazendo aqui. E prestar atenção nessa parte aqui. Vamos? Vamos começar então com o Thomas Hobbes. Mas aí vocês estão perguntando, tem alguma razão você ter colocado essa ordem? Tem? Tem. O Thomas Hobbes é considerado o primeiro contratualista. John Locke formula a sua filosofia contratualista através de Thomas Hobbes. E Jean-Jacques Rousseau configura a sua questão do contrato social através de uma crítica de John Locke e Thomas Hobbes. Então, a gente vai ter que analisar segundo essa ordem. Lembrem-se, contratualistas, a gente tem que analisar os contratualistas através de duas questões principais. A questão da natureza humana e a razão da formação do contrato social. Partiu. Thomas Hobbes. Vamos?
Thomas Hobbes, ele tem aquela frase famosíssima, que é o quê? Vocês lembram, gente? Qual é que é? Isso mesmo. O homem é o lobo do homem. Simples. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem é mau por natureza. O homem está sempre vivendo, tentando se beneficiar o tempo inteiro em relação aos outros e quer estar sempre numa relação de superioridade em relação aos outros. Ele quer sempre ser melhor do que os outros. Quer ser sempre tomar a coisa dos outros. Uma questão de o relvado do vizinho é sempre mais verde. Porque a gente quer sempre as coisas que a gente não tem. Por isso o ser humano é mau por natureza. E a gente parte por quê? A razão da formação do Estado. O Estado, a sociedade foi exatamente... A gente formulou esse contrato de sociedade, social, né? Exatamente para quê? Para controlar o homem. Para controlar a maldade do homem. Senão o homem sairia por isso, com Thomas Hobbes, a matar, fazer atos ruins, a fazer maldade com os outros sem freio. Então, o que tem que existir para Thomas Hobbes? Tem que existir uma figura principal, o monarca absoluto. Vocês estudaram essa história. Gente, vocês estudaram essa história. Pegar nisso. E o quê? O monarca absoluto teria que fazer o quê? Faz exatamente o controle da sociedade. Ele retira essa liberdade do homem. Para quê? Para poder dar em troca direitos como a questão da propriedade privada e a própria direito à vida, né? Respeito. Simples, né? E John Locke, ao contrário, empirista, também formulou a questão da tábula rasa, lembrando, né, dos slides anteriores, né? Lemos. Boa. O ser humano, ele não é naturalmente mau. Ele é o quê? Ele nasce livre. Ele não é bom nem mau. Ele é livre para fazer coisas boas e coisas más. Ou seja, uma visão um pouquinho mais realista, né? Nem todo mundo é mau. Nem todo mundo é bom. A gente tem simplesmente façanhas do que a gente pode ser. E o que acontece? Mas se o homem nasce livre, por que foi formado na sociedade? Simples. Vamos pensar, tipo assim, porque como o homem é livre para fazer as coisas, é livre para fazer coisas más também. E o que acontece quando ocorre alguma injustiça? Tem duas coisas que podem acontecer. Duas. Tem muitas coisas que podem acontecer, mas vamos focar em duas, né, gente? Vamos. Senão, se for focar em todas, não vai ser daqui hoje. Focar em duas questões. John Locke, né? Ele fala que vamos pensar numa posição em que o homem sofre uma injustiça. E nessas duas possibilidades, existe a possibilidade de que ele consegue responder a essa injustiça e aquela que não consegue. A que não consegue é simples. O homem é injustiçado, roubado, entre outras coisas, e ele não tem como se defender. Ou seja, continua nesse movimento de injustiça. E, claro, tem a questão que o homem consegue realmente ir atrás de uma retaliação, conseguir essa retaliação, mas o que acontece? Existe realmente uma justiça? Como o ser humano, quando vai analisar como essa justiça não é através de uma instituição, essa justiça vem com um toque muito pessoal. Ou seja, quando a gente vai atrás dessa justiça e vai atrás de tentar fazer essa retratação do que a gente sofreu, a gente tende a extrapolar. Né? Por exemplo, se alguém me roubar a minha ovelha, ele vai querer duas de volta. Raiva, pressão de os sentimentos, as paixões nos controlando. Assim, para você nunca mais me roubar. E aí, tanto a primeira opção quanto a segunda, a gente cai numa injustiça. Então, o que a gente pode fazer, então? A gente tem que formar a sociedade para obter um melhor convívio. Para quê? Para a gente realmente ter essa questão de uma formação de uma justiça, que seja realmente justa, e para que possa haver esse respeito dos direitos humanos, em que os fracos não têm que ser submetidos à pressão dos fortes,
e que, né, os fortes não abusem do poder deles na retaliação. E isso seria num governo que é o ideal para John Locke, numa república. Então, lembre-se, o homem é mau, a sociedade tem que controlar o homem, John Locke, o homem é livre, a sociedade serve para exatamente defender os direitos humanos, sendo um deles a liberdade, para sedimentar esses direitos. Aí a gente passa para Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau falou que tanto Thomas Hobbes quanto o John Locke cometeram um erro essencial, que é eles analisaram o ser humano como sendo livre e cometendo, ou sendo mal, assim, cometendo esses atos atrozes, através da análise do ser humano dentro da sociedade, e não no seu estado de natureza realmente original. Porque para Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom por natureza. E de onde é que vem essa questão do homem bom por natureza, a questão do bom selvagem? Na época, a gente chegou na parte da colonização, né, da América Latina, América do Sul, em qual eles estavam cada vez mais recebendo mais conteúdo sobre as populações indígenas, populações harmoniosas com a natureza, no qual chegavam relatos à Europa do famoso bom selvagem. E para Jean-Jacques Rousseau, esse é o homem no seu estado de natureza. O homem harmonioso, bom. Então, se o homem é bom naturalmente, o que aconteceu com ele? Aí a gente chega na famosa frase de Jean-Jacques Rousseau. O homem é bom por natureza. A sociedade o corrompe. A sociedade o corrompe, professor? Segundo Rousseau, sim. E como acontece essa corrupção? Através da primeira desigualdade, para Jean-Jacques Rousseau, que é a propriedade privada. No momento, parafraseando Rousseau, no momento que o primeiro homem colocou a cerca sobre alguma coisa e falou que isso aqui é meu, acabou. A gente começou, o declínio do bom selvagem começou. E o que acontece hoje em dia? A gente tem agora, ele fala para Rousseau que a sociedade que ele tinha na época era uma sociedade corrupta. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que formular um novo contrato social que formulasse um governo democrático, que respeitasse a vontade geral. No qual a gente nunca conseguiria mais o bom selvagem, porque o ser humano está corrompido demais. Mas a gente poderia tentar sempre alcançar aquela liberdade pura, aquela vontade pura desse próprio ser. E o Rousseau é bastante importante. Por quê? Porque ele formula exatamente o contrato social que a gente pode ver na democracia atual. Inclusive, Rousseau foi um grande influenciador, um filósofo que influenciou bastante o quê? A Revolução Francesa. Revolução Francesa, história. Lembre-se, a Revolução Francesa é importantíssima para o Enem. Que influenciou o quê? A independência dos Estados Unidos, a independência do Brasil, a Revolução do Haiti, entre várias outras. Com aquele famoso igualdade, justiça e fraternidade, essa tríade, né? E o que acontece, então? Era importante para a gente entender essa questão da democracia. Então, tipo assim, Rousseau, extremamente, os três são bastante importantes e é provável que, no mínimo, um deles vai cair. No mínimo. Eu falo para vocês. Okay? Prometo para vocês. No mínimo, um deles vai cair. Mas o Rousseau é especialmente importante quando a gente vai entender a questão da democracia. Ok? O respeito da vontade geral. Por fim, a gente chega no último tópico. Yes! Tá acabando. Sim, gente. Tá acabando. Falta pouquinho, tá? Fiquem aqui comigo. Vamos analisar esse conteúdo agora. Tudo que eu falei para vocês são de épocas não tão contemporâneas. Vamos falar um pouquinho da filosofia na contemporaneidade. Claro que existem diversos conteúdos, mas um que seja provável de cair, bem comum de cair, inclusive, é a Escola de Frankfurt. E o que a Escola de Frankfurt tem de tão especial?
Então, a escola de Frankfurt, quando a gente vai analisar, fazer uma análise histórica do momento em que ela foi criada, a gente vê realmente que ela foi no estado, que ela apareceu como uma apresentação no estado desesperador da sociedade. Uma sociedade que estava sofrendo por guerra, fome, abuso de autoridades, tudo isso. Aí a escola de Frankfurt foi pensar a sociedade através dessa negatividade. Simples, né? E eu trouxe para vocês 3 conceitos muito interessantes que podem ser usados no que na redação. Lembrem-se, redação é importante para a filosofia e também para avaliar a nossa sociedade. Como sempre, a gente sempre pode avaliar a nossa sociedade atual através desses conceitos. Primeiro, sociedade de massa. Sociedade de massa é o quê? Uma sociedade que a gente teria, que especulam que a gente teria atualmente, exatamente formaria o quê? A formação de um coletivo restritivo, que colocaria em risco a nossa individualidade e a liberdade particular do pensamento. Seria basicamente um efeito rebanho no indivíduo. O que é um efeito rebanho? Seria basicamente no qual a gente teria sempre um órgão controlador, pastor, que colocaria sempre o rebanho dentro da cerca, não deixando escapar, não deixando, estando sempre aprisionado. E dentro dessa sociedade de massa, o rebanho seria tão teria tão aquele controle mental que quando um indivíduo quisesse excepcionalmente quebrar esse controle, ele seria reprimido pelo próprio rebanho, o qual o rebanho teria que excluir ele para não quebrar esse controle, que parece algo, né? Parece algo difícil de entender, né? Seria basicamente a sociedade sob um controle mental que estaria tão subjugada que, mesmo quando alguém tenta quebrar esse controle, é a própria sociedade que sofre desse controle que vai o quê? Vai colocando em xeque esse controle. É complicado, mas interessante, né? E vocês podem ver que isso é uma coisa real. Não só na política, não só na ética, a própria ciência. Não é o caso do Copérnico? Né? Copérnico, que estava fazendo um progresso científico e não foi perseguido pelo seu heliocentrismo. Galileu, que foi chamado para justificar o seu apoio à teoria copernicana, mesmo ela sendo cientificamente, mesmo ela seguia uma lógica, mas por conta dessa constituição, dessa mentalidade de rebanho, que era contra essa concepção da sociedade, da época, só por ser, tipo assim, mesmo tendo uma explicação mais lógica do que essa concepção, ela foi perseguida, porque era contra essa mentalidade de rebanho. Vocês entendem que isso até hoje isso acontece? Triste, né? Então, vocês não podem deixar de lembrar que realmente a escola de Frankfurt ela traz essa questão mais negativa do ser humano. Ok? Mas sem desespero. Vamos passar, então, para o segundo termo, que é o termo provavelmente mais importante desses 3 aqui. Indústria cultural. Gente, vocês já escutaram esse termo. Eu sei que vocês já escutaram. Não é algo muito comum. O que seria exatamente a indústria cultural? O que é escrito? A indústria cultural seria exatamente
como uma espécie de instituição que tem como função preencher a mente dos indivíduos com conteúdos irrelevantes na forma de entretenimento. Exemplos? Tem vários exemplos. Vamos pensar. Como seria exatamente? Essa indústria cultural cairia naquela questão do pão e circo. Vocês já ouviram falar? Pão e circo seria basicamente a política que subjugaria que colocaria em xeque, em controle, a população no Império Romano. No qual, se a população tivesse alimentada e tivesse esse conteúdo irrelevante, ela estaria sempre em xeque, estaria sempre mantendo feliz. E não notando nas coisas ruins que estariam acontecendo na vida real. Gente, um exemplo que eu vou ter que dar para vocês, não tem como, muitas vezes associado com essa questão da indústria cultural, é o quê? Vou pegar no Big Brother Brasil. BBB. Não acontece que, tipo assim, quando chega na altura da gente realmente pensar nas coisas, do que está acontecendo à nossa volta, e a gente tem que fazer esse esforço, né? E aí, de repente, quando a gente vai fazer isso, e vamos analisar essas conversas que estão mais frequentes na sociedade, o que acontece? Na altura do BBB, as pessoas só querem falar do BBB. As pessoas estão tão focadas em quem vai sair da casa, estão focadas quem falou o quê, quem vai ser expulso, o que vai acontecer com isso e com aquilo, que as pessoas esquecem o que está acontecendo na vida real. As pessoas esquecem das dificuldades, as pessoas esquecem, as pessoas tiram da mente as questões extremamente importantes. Ou seja, a indústria cultural faz exatamente essa troca sagaz. Dá conteúdo irrelevante para vocês, em troca, para que tipo assim, vocês não notem tanto no que está acontecendo na vida real. O controle. Ok? Basicamente isso. E se vocês forem analisar uma grande parte do conteúdo em si, vocês vão ver que acontece. Isso é algo que acontece. É triste, mas acontece. Por fim, a gente tem o quê? Eu coloquei para vocês aqui a verdade subjetiva, que é do Habermas, que faz parte da escola de Frankfurt. Não, e eu coloquei para vocês o quê? Gente, não vamos acabar com uma coisa tão triste, né? Vamos acabar com uma coisa um pouquinho mais levantando o espírito. Vamos pensar na verdade subjetiva para Habermas. A verdade aparece para ele como algo particular e sempre em mudança, no qual essa mudança está relacionada com uma dependência com nossas interações sociais. Ele fala para a gente o que, basicamente? Que é relativizar a verdade. Falar que realmente não existe uma verdade fixa ou universal. Não, a verdade tem um contexto, a verdade tem um antepassado histórico, a verdade tem um efeito psicológico, a verdade tem um efeito moral, a verdade tem diversas coisas que influenciam a verdade. Inclusive, duas pessoas podem estar falando coisas opostas, mas elas podem estar falando coisas de verdade de forma simultânea, apesar de estarem uma contra a outra. Interessante, né? E faz a gente pensar. E é uma coisa que vocês podem usar na redação do Enem. Mas assim, segundo Habermas, a verdade é subjetiva. Exemplo. Né? Vocês podem usar ou não. Ok? Pronto. Aqui a gente fecha o conteúdo. Né? Aí vocês falam, obrigado, professor, obrigado, finalmente, estava cansado. Foi muito tempo de aula. Ok. Foi muita coisa, mas eu tinha que fazer essa aula para vocês. Gente, eu quero que vocês vão com coisas frescas na cabeça de vocês. Então, porque eu quero que vocês mandem muito bem no domingo. E por isso, eu vou usar a forma como falar aqui. Como a gente tem esse tempo limitado, não vou fazer também um aulão enorme para vocês. Vão passar 2 dias assistindo esse aulão. Não. Tá? Vai fazer o quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. O exemplo que eu escolhi para vocês foi o Maquiavel.
no qual eu vou falar para vocês como uma possível forma de vocês responderem a uma questão do Enem. Vamos começar. Gente, primeiro, vou falar uma coisa essencial. O Enem, na filosofia, normalmente dá sempre um texto para vocês. É uma citação do filósofo ou do comentador do filósofo. Vocês têm que ler sempre esse texto. Sempre. Leiam tudo. Não deixem de ler nada. Não fiquem com... Não percam essa vontade. Leiam. Ok? Mas eu vou dar uma dica para vocês. Dica boa. Comecem por ler a questão. A própria questão. Não a questão como um todo, mas a pergunta essencial. Vamos descer aqui embaixo e a gente vai qual é a pergunta? Tá aqui, ó. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Aí tem várias opções. Definição do homem em Maquiavel. Aí a gente faz o quê? Volta no texto, aqui em cima. E a gente faz exatamente o quê? A gente vai à procura dessa questão no texto. Fazer uma interpretação dos textos. A interpretação do texto nem é importantíssima. E no final vocês vão entender por quê. Vamos ler aqui, o Enem 2013. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Falei isso. Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas, porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Aí continua. Mas antes de continuar, eu vou falar assim, gente, você viu que tem uma letra diferente da primeira parte da questão para a segunda questão? Por quê? Gente, a primeira parte da questão, ela não responde à definição do homem como Maquiavel. Responde a uma outra questão. Então, vou falar assim, gente, coloquei para falar assim, passam, assim, de vez em quando vão no Enem, marquem a caneta ou a lápis lá, tipo assim, essa parte aqui não é tão importante, isso aqui é mais. Eu marquei para você já. Que essa parte em itálico aqui é mais importante. No qual está escrito? Porque dos homens que se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E quando lhes fazes bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disso, o perigo está longe. Mas quando ele chega, revoltam-se. Maquiavel, O Príncipe, Rio de Janeiro, Bertrand, 1991. Gente, a questão é a definição do homem como ser. Aqui no texto, vocês sabem, vocês já sabiam, já estavam nessa aula, como é que o homem seria para o ser humano. E por que é que o príncipe tem que ser exatamente virtuoso e sagaz para lidar com esse mesmo ser humano. Que está, inclusive, na própria questão do que é preferível ser amado do que temido. Eu falei para vocês isso. Mas, assim, mesmo que vocês esquecessem, se vocês analisarem a própria questão, vocês vão conseguir responder. Por exemplo, de cara, vocês olham aqui, vão aqui nas primeiras partes das 4 questões. Munido de virtude, possuidor de fortuna, guiado por interesses, naturalmente racional, sociável por natureza. Gente, a questão, no próprio texto, ele está falando somente de uma coisa. Guiado por interesses. Ele fala aqui em cima o quê? Quando o ser humano, quando você faz bem a ele está com você. Quando o perigo está perto, eles se revoltam. Ou seja, eles estão preocupados o quê? Somente com o próprio umbigo. Guiados pelos próprios interesses. Então, a resposta certa é guiado por interesses de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Resposta certa, gabarito. Vamos analisar as outras. Vamos? Maquiavel define o homem como um ser... A questão A, por que ela está incorreta? Munido de virtudes com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. Quem deve estar, na verdade, munido de virtude é quem? O príncipe. Não é o ser humano em geral, mas o príncipe. O príncipe é que deve estar sempre minado de virtude.
como vocês viram, aqui no texto não está falando, e vocês sabem que não tem essa disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. Ele tem essa disposição nata a se preocupar com ele mesmo. Então, está errado. Aí, a B fala, possuidor de fortuna, valendo riquezas para alcançar êxito na política. Gente, o que eu falei de fortuna e Maquiavel? Fortuna não é poder econômico, fortuna é sorte. Então, isso aí, a própria questão já está errada. Errou. Okay? E o ser humano não é definido por possuir fortuna. Ele é influenciado por ela, primeiro. Ele pode ter dado má sorte como boa sorte. E Maquiavel, Maquiavel não está falando aqui em cima, nem do que eu falei, de valentes riquezas para alcançar êxito na política. Não está aqui escrito. Isso então, desconsidere. Aí a questão de naturalmente racional, vivendo em um estado, perdão, não consigo ler tão bem, vivendo em um estado pré-social e, portanto, seus direitos naturais. Gente, naturalmente racional é da questão do racionalismo, que veio depois do Maquiavel. Tem nada a ver com a questão, tá? Tem nada a ver com o Maquiavel. Gente, o Maquiavel não fala que o ser humano é racional. Portanto, seus direitos naturais. O Maquiavel não fala disso. Então, gente, isso aqui, essa questão não tem nada a ver com o Maquiavel. Então, tá errado. Com toda a concepção. E a última, que é associável com a natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. Gente, onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso em Maquiavel? Onde é que o Maquiavel diz sociável isso com a natureza? Parece até a questão do bom selvagem, talvez em Rousseau. Não tem nada a ver com Maquiavel. A resposta certa é a C. Ok? Então, gente, terminando esse aulão, agora, para tentar não passar dessa 1h30, porque eu não quero que vocês fiquem cansados, revendo o aulão. O que eu fiz para vocês? Não falei todo o conteúdo, porque é impossível. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu mostrei para vocês como analisar uma questão do Enem de filosofia. Ok? O que falta agora? Desejar para vocês boa sorte. Parabéns e muito obrigado por vocês estarem aqui no final do semestre, vocês passarem o ano todo aqui. E não só eu, como todo o projeto do Prós Imigrantes, desejamos a todos boa sorte no Enem. Todo o trabalho, toda a dedicação, o esforço de vocês vai dar frutos. Ok? E claro, eu espero que tenham gostado desse semestre. Espero que realmente vocês tenham conseguido ter a oportunidade de ver o conteúdo. E realmente eu sei que foi muita coisa que eu falei para vocês hoje, mas não tinha outra. Aulão é isso, é um resumão geral, né? Ok? E, além de boa sorte para esse domingo, que é o meu domingo, é o domingo das humanas, então, assim, boa sorte para vocês. Lembrem-se, por favor, façam esse favor por mim e por vocês. Depois do Enem, não se esqueçam. Descansem, ok? Parem um pouquinho, vejam a série de vocês, leiam um livro, sempre falo para vocês lerem um livro, saiam com os amigos, façam alguma coisa, por amor de Deus, descansem, tá? Porque fazer Enem realmente é uma coisa que demanda muito esforço de vocês. Vocês precisam descansar, precisam relaxar, ok? E agora, inclusive, não fiquem criando no sábado, criando essas chaves assim de respostas, esses resuminhos, ficando assim o dia todo refazendo questões, fazendo exercícios. Não. Sábado, os professores em geral recomendam o quê? Tirem um dia. Vão
preparados mentalmente e se preparem mentalmente para a prova, com uma prova longa, e vão assim descansados, relaxados, durmam bem e passam o dia anterior assim em paz. Ok? Então, é isso. Acabou a aula e realmente só sobra para mim, para eu dizer para vocês, obrigado. Boa prova. E, e parabéns pelo esforço de vocês. Ok? Eu sou o professor Bruno Diniz de Filosofia e desejo boa sorte. Até mais.